Olá, minha gente, sou o professor Nelson Sartori e vim, nesse momento aqui com vocês, mostrar o que é prioridade dentro da prova da PRF feita pelo CESP-Sebrasp, né? A gente sabe que existem alguns conteúdos, alguns elementos que são muito incidentes dentro da prova. Por exemplo, quando a gente fala dos elementos ligados à nossa língua portuguesa, né? Você vai ver muito o quê? Interpretação de texto. Principalmente ele falando sobre o quê? O ponto de vista do autor, isso sempre muito. As questões de significado e de semântica, ele vai perguntar muito em várias questões se há mudança de significado, mudança de sentido, se isso daí está interferindo, tá? Então, por isso, a primeira coisa importante, leia muito bem o texto, mas antes de ler o texto, leia as questões correlatas àquele texto, sabe? As questões que fazem referência ao texto. Qual a razão de você fazer tudo isso daí? Muito simples. Você já tem uma concepção mais clara do que você precisa naquele momento, sabe? O que eu preciso fazer ali? O que eu tenho de fazer durante a leitura? O que eu devo buscar? Então você já tem uma perspectiva melhor dentro dessa previsão, tá bom? Outro elemento que é importante chamar atenção é, por exemplo, redação oficial, né? Chama atenção de redação oficial porque muitas questões, a gente sabe que vão cair questões com absoluta certeza, e lembrando vocês que no final de 2018, dia 28 de dezembro de 2018, né, sai a nova revisão, ela é publicada no dia 29 de dezembro de 2018, isso quer dizer que a partir de 2019 já estava em vigor a terceira revisão, tá? E ela trouxe mudanças significativas, então preste atenção, porque certamente eles vão abordar essas mudanças que aconteceram, ou seja, as novas perspectivas dentro disso, tá? E agora, vamos falar um pouco sobre as questões da gramática dentro desse contexto. Então, fica comigo aqui, olha só, vamos dar uma olhadinha no que mais aparece aqui dentro desse contexto pra gente. Vamos começar pela primeira estrutura, que é, na verdade, o domínio dos mecanismos de coesão textual, que eles cobram muito quanto a isso, ó. Coesão textual. O que ele vai... Pessoal, o que é coesão textual? É a amarração. É a relação existente entre os elementos de um texto. E aí você vai ver o quê? Os advérbios, os pronomes, muitos sinônimos, os pronomes resgatando, os sinônimos fazendo os elementos de semelhança para não serem repetitivos e os conectivos. Vejam só um exemplo dessa questão que foi da prova de 2021, pessoal. Você quer coisa mais fresquinha do que essa prova do Sebrasp, que acabou de acontecer? Olha o que ele pede pra gente aqui, ó. Ele diz assim, ó, pessoal, sempre leia o enunciado. Olha o que ele diz aqui embaixo. No primeiro período do segundo parágrafo, que é esse fragmento que eu copiei, o trecho embora haja, que está aqui, ó, poderia ser substituído por apesar de existir, olha lá, sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos. Então aqui, ó, sempre a questão interpretativa aqui, ó, dos sentidos originais do texto. Então, o que eu tenho de fazer? Obviamente, né, o melhor, vai lá, escreva, copie o trecho que ele está propondo em cima daquele que deve ser substituído. Então aqui, ó, onde está embora haja, você escreve apesar de existir. E olha que interessante essa questão. Por quê? Porque a primeira coisa que ele fez, ele substituiu aqui, ó, o que nós temos? Uma conjunção subordinativa adverbial concessiva, e ele trocou isso daqui por uma locução com o mesmo valor, porque isso daqui, ó, é uma locução subordinada adverbial concessiva. Ah, mas o que mudou então, professor? Não, uma é locução e o outro é conjunção. Essa é locução conjuntiva, tá bom? Então é uma locução conjuntiva, essa é uma conjunção. Porque embaixo eu tenho só o embora, em cima eu tenho apesar de. Acabou? Só isso. A questão é qual? As duas têm o mesmo sentido? Tem. Mas olha que interessante que ele colocou. Ele pegou o verbo existir, que é sinônimo do verbo haver. Tá bom? E aí o que ele fez? Ele propôs essa substituição. O que é interessante de perceber? Que, ó,
Apesar de existir o quê? Registros. Tá vendo? Só que registros, para executar, é sujeito. Mas para o verbo haver, olha só, para o verbo haver, registro é o objeto direto. Só que vejam, isso daqui não implica erro, tá? Não implica erro, porque se você for ver a leitura e o significado, os dois mantêm a mesma estrutura. O Brasil, dotado de grandes áreas agricultáveis, localizadas em regiões úmidas, não se baseou no passado na irrigação, embora haja registro de que, já em 1589, os jesuítas praticavam a técnica. Lendo de novo, o Brasil, dotado de grandes áreas agricultáveis, localizadas em regiões úmidas, não se baseou no passado na irrigação, apesar de existir registro de que, já em 1589, os jesuítas praticavam a técnica. Então vejam o que aconteceu. Como o registro é o referencial de sujeito, ele colocou o existir no singular, ficou perfeito, tá? E o haja simplesmente entende que o registro é objeto. Então, o que aconteceu? Ele brincou ao mesmo tempo com a questão da coesão textual, usando os conectivos, tá? Colocou o trabalho de sinônimo, já que ele pôs o quê? As duas estruturas bem semelhantes, e trabalhou concordância, né? Já que o verbo haver, no lugar do verbo existir, o verbo haver é impessoal, não tem sujeito, mas o verbo existir tem. Então, ele se comporta de acordo com o sujeito. Tá? Uma questão bastante interessante e que realmente não apresentou prejuízo algum na correção gramatical no sentido, então essa questão está correta. Tá bom? Bem legal, né? Vamos lá. Vamos ver agora o próximo passo, que é o quê? Quando ele fala do domínio das estruturas morfossintáticas. Quando ele fala do domínio das estruturas morfossintáticas, ele divide no período e nas classes de palavras. Tá bom? Então vejam aqui, na primeira, quando ele fala de classes de palavras, mais cobradas são o quê? Verbo, preposição, advérbio e pronome. Tá bom? Então vejam só o exemplo dessa questãozinha aqui que vai trabalhar a questão da preposição. E ele diz o seguinte, olha só. No trecho, deparamos com a realidade única e definida, no sexto período do texto, a supressão da preposição com. Olha o que ele quer tirar o com. Tá? E ele diz o seguinte, que isso prejudicaria a correção gramatical. Então ele está falando o seguinte, se eu retirar esse com aqui, ó, vai prejudicar. Então vamos dar uma olhadinha? Olha o que ele faz aqui, que é importante você entender. Que ele vai trabalhar com a regência do verbo deparar. Tá? Quando ele trabalha com a regência do verbo deparar, então a preposição aqui ela também está no nível da regência. Você vai ver o seguinte, que o verbo deparar ele tem dois sentidos, dois significados. Em um deles, o deparar é verbo transitivo direto, tá? Sem a preposição, que vai significar o quê? Provocar o aparecimento repentino. Então eu diria assim, ó, o que é se eu retirar o com? Deparamos uma realidade, ou seja, provocamos o aparecimento repentino de uma realidade única. Tem sentido? Tem. Quando eu vou para baixo, eu tenho esse verbo deparar já na função de verbo transitivo indireto, já que ele é preposicionado, que ele significa encontrar-se, tá? Deparar é ficar de frente. Então, olha só, deparamos com uma realidade, ou seja, encontramos-nos com uma realidade única e definida. Então, nos dois casos, nós vemos o quê? Sentido perfeito, só que são sentidos diferentes. Mas com a preposição tem um sentido, sem a preposição tem outro sentido. Mas em nenhum dos dois casos, isso prejudica a correção gramatical. Há apenas a mudança da regência e, consequentemente, uma mudança no sentido dessa estrutura. E ele diz que há prejuízo na correção gramatical. Não há prejuízo na correção gramatical, não. A proposta que ele está apresentando aqui, ó, está errada. Tá bom? Por quê? Muda o sentido, mas ele não perguntou sobre isso. Tá bom? Olha só. Continuando essa estrutura, nós temos os aspectos morfossintáticos dos elementos da oração, ou seja, sujeito, né? Opa, deixa eu mudar aqui.
Sujeito, predicado, objeto, adjunto, complemento, ou seja, sujeito, predicado, objeto direto e indireto, adjunto adverbial, adjunto adnominal, complemento verbal, complemento nominal. A diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal, que eles cobram bastante, adjunto adnominal, é característica. E complemento nominal é o alvo. Tá bom? São duas ideias diferentes. Ó, outra coisa que ele faz, muito, perguntar sobre as funções do que e do se, tá? Principalmente quando são o quê? O que é conjunção, ele é preposição, ou ele é pronome. E nós temos o se também funcionando como conjunção e como pronome. Tá? Então ele vai perguntar, ele vai colocar, e você que vai ter de entender qual é a função que está sendo construída. Olha só, por exemplo, ele diz aqui embaixo. O termo desenvolver-se poderia ser substituído pela locução foram desenvolvidos sem prejuízo do sentido e da correção gramatical. Então ele está dizendo que se eu for aqui em cima, onde está o desenvolveram-se, e eu escrevesse ali, ó, foram desenvolvidos, não haveria prejuízo do sentido e nem da correção gramatical. Isso é verdade por quê? Porque essa primeira expressão aqui, ó, ela, na verdade, está empregando a voz passiva analítica. E ele está querendo que isso daí substitua essa construção aqui, ó, que é voz passiva sintética. Que não muda em coisa alguma, porque quando ele diz, ó, desenvolveram-se de forma consistente meios técnicos, aqui nós encontramos o sujeito. Tanto foram desenvolvidos meios técnicos, desenvolveram-se meios técnicos. Então não muda o sentido. E, ao mesmo tempo, mantém-se a correção gramatical das duas estruturas. Substituição, ela é pertinente? Ele só transformou de voz passiva analítica, ou melhor, de voz passiva sintética e analítica, e manteve a correção gramatical, é o que ele diz, está correto essa daqui, tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora? Olha só, na pontuação, nesse último elemento, porque ele é muito significativo, tá? Quando a gente fala de pontuação, principalmente ele vai trabalhar com o emprego da vírgula, ele quer saber se o emprego é facultativo, é obrigatório, pode tirar, não pode tirar, e outras questões do aposto explicativo e enumerativo, tá? A separação deles por meio de travessões, dois pontos e vírgulas. Essas são as principais formas de pontuação que eles apresentam. Então, olha só aqui que interessante essa questão. Ele diz assim, aqui embaixo no enunciado, a correção gramatical e a coerência seriam preservados. Então, ele diz que vão ficar correto caso fosse suprimida a vírgula logo após o como. Então, olha aqui, ó, tá vendo o como aqui, ó? Ele quer tirar essa vírgula aqui, ó, tá? Então, ele está falando o quê? Que se fizer isso daí, vai ficar gramaticalmente correto e coerente. Só que prestem atenção, ó. Assim como, aí percebam que isso daqui é um termo intercalado. Ao se escalarem as montanhas, o ar, cada vez mais rarefeito nas alturas, desafia os alpinistas diferencialmente. Então, o que nós temos aqui, ó? Assim como o ar, cada vez mais rarefeito, desafia os alpinistas, então, assim como isso desafia os alpinistas, tá? Uns mais, outros menos, a fauna e a flora em regiões diferenciadas reagem. Então, vejam só, assim como o ar desafia os alpinistas, ó, o ar desafia os alpinistas. Nós temos o quê? A fauna e a flora reagem diferentemente ao aquecimento. Tá? Então você percebe que assim como isso, se eu retirasse essa vírgula que estou aqui, qual seria a função desse termo que está aqui no meio, se unindo a outra estrutura?
assim como ao se escalar em montanhas. Não. Assim como o ar cada vez mais rarefeito, a fauna e a flora reagem. Entendeu? Então esse termo que está aqui, ele tem que ficar isolado por vírgulas. A retirada dele vai quebrar o sentido e a estrutura completa. Então ele perde o quê? Perde a coerência, tá? Consequentemente, a correção gramatical. O que ele está dizendo aqui? Ó? Que seriam mantidos. Vai ser mantido de jeito nenhum. Então essa estrutura aqui está errada. A proposta dele. Então veja que interessante como ele trabalha aqui a questão da pontuação, suprimindo como se isso daí fosse absolutamente pertinente de se fazer. Tá certo? Então é isso daí, minha gente. Aproveita bem essa dica, exercite em cima disso que foi falado, porque com garantia você vai ter um grande sucesso e é isso que nós esperamos de você. Forte abraço a todos e até mais!